Olá, pessoal. Mais um dia aqui da primeira jornada aqui à residência. E eu queria imensamente agradecer a todos que estão aqui assistindo. Hoje nós teremos aula com o Dr. George Borax e com o seguinte tema: cirurgia esquelética para a apneia do sono. Então, ao final de toda a aula, alguns avisos importantes, vai ficar o formulário para você colocar seu e-mail para obtenção do certificado, correto? Então, vamos começar. Eu queria agradecer ao professor George pela disponibilidade, por ter aceitado nosso convite em nome de Guia Residência da Mari, da doutora Mariana Mello, e de Tiffany Nicole, do Além da Odonto. Só apresentando aqui o professor George, ele possui graduação em odontologia pela Universidade de São Paulo, graduação em medicina pela Universidade 9 de Julho, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e estomatologia pelo Conselho Federal de Odontologia, especialista em otorrinolaringologia e certificado da área de atuação em cirurgia craniomaxilofacial, ambos pela Associação Médica Brasileira. Professor? Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre cirurgia esquelética para a apneia do sono, tá? É um tema muito interessante, um tema muito atual e muito importante para todo mundo que quer ser um cirurgião bucomaxilo, tem que entender que essa é uma parte preciosa da especialidade, né? E é uma área muito interessante a ser desenvolvida por todos os acadêmicos, quer dizer, por todos aqueles colegas que militam na especialidade e têm interesse em prosseguir com seus estudos, tá? Bom, então, vamos ver alguma coisa aqui, algumas generalidades sobre a apneia. Lembrar que a apneia é uma doença de elevada prevalência, né? Tem muitos casos de apneia no mundo inteiro, esse número vem aumentando consideravelmente, né? E esse número vem aumentando porque as pessoas vêm envelhecendo, né? E porque as pessoas vêm ganhando peso ao longo da vida, tá? Então, cada vez mais o número de pacientes apneicos, isso vem aumentando ao longo dos anos. Essa doença também acomete pessoas em idade produtiva e muitas vezes ela dá espaço para outras doenças, como aumento da pressão arterial, diabetes, aumento do risco de infarto, AVC, entre outras doenças. É importante lembrar também que a apneia do sono é uma doença progressiva, né? Conforme a pessoa vai envelhecendo, vai ganhando peso, cada vez mais essa pessoa vai se tornando apneica, né? Esse aqui é um político brasileiro que eu considero um grande exemplo dessa doença, né? Porque ele é uma pessoa que ele deposita gordura numa região específica da face, além de ganhar peso e envelhecer, que isso vai prejudicando a apneia dele ao longo dos anos. Bom, é muito importante a gente lembrar que por que tem que tratar um paciente apneico, porque a apneia, como eu já disse, está muito relacionada à hipertensão, à obesidade, à insuficiência cardíaca, AVC, síndrome metabólica, né? Os níveis pressóricos aumentam muito durante a noite nos pacientes apneicos, e isso leva os pacientes cada vez mais a problemas cardiovasculares, aumenta o risco de AVC, né? Aumenta o risco de morte em pacientes com AVC, tá? Antes de tratar os pacientes apneicos, é importante a gente lembrar que a apneia é uma doença que ela tem 3 aspectos. Alguns pacientes têm uma doença mais óssea, alguns pacientes têm uma doença neuromuscular, como os pacientes idosos e obesos, e alguns pacientes, como, por exemplo, as crianças, têm doenças mais de tecido mole, como amígdalas grandes, adenoides, etc. Tá? Nem todos os pacientes são cirúrgicos, aqueles pacientes mais idosos, pacientes mais obesos, geralmente são tratados clinicamente, as crianças são geralmente operadas e aqueles adultos jovens com deformidades também são, principalmente os de baixo peso, são bons candidatos à cirurgia, tá? Muitas vezes nós temos pacientes que
que na maioria das vezes nós vamos encontrar são pacientes que são o meio termo, né? Ele não é nem muito obeso, nem muito jovem, tem um pouco de deformidade e tem um pouco de doença neuromuscular. Esses são a maior parte dos pacientes que a gente vai ver, e geralmente são pacientes que têm algum grau de deformidade, e esses pacientes podem ser, inclusive, submetidos à cirurgia esquelética para a apneia do sono. Isso aqui é uma representação que eu faço sobre a fisiopatologia, um gráfico mostrando a via aérea, e mostrando aqui que a via aérea, eu didaticamente divido ela num trajeto ósseo estável e num trajeto de tecido mole instável da via aérea, né? Todos os procedimentos cirúrgicos que são feitos na parte estável da via aérea são, sem dúvida, procedimentos muito mais efetivos para tratamento da apneia. O tratamento tem que ser sempre multidisciplinar, o paciente tem que fazer a sua parte, ou seja, ele tem que perder peso. Nenhum tratamento individualizado é bom para tratar a apneia, ou seja, o paciente tem que perder peso, às vezes eu preciso operar, às vezes eu preciso combinar a cirurgia com outros tratamentos, enfim, e nenhum médico exclusivamente, só o médico do sono, ou bucomaxilo, ou otorrino, ou quem quer que seja, pode tratar essa doença isoladamente. Ela precisa de um time multidisciplinar, né? A decisão terapêutica, qual é a melhor forma de tratar o paciente, está muito relacionado aos achados clínicos, né? Geralmente, pacientes mais jovens, mais magros, com doença na maxila, com doença no nariz, são pacientes mais cirúrgicos. Pacientes mais idosos, obesos, geralmente são pacientes que não são cirúrgicos. É exatamente isso que eu estou escrevendo aqui. Cirúrgicos, quem são? Aqueles pacientes que não aderem a tratamento clínico, idosos, obesos, pacientes que dessaturam muito, né? Pacientes que têm eventos durante o sono REM, pacientes que têm alterações da anatomia das vias aéreas, o tempo que ele tem apneia faz muita diferença, né? E tudo isso nós vamos ver, então, quem realmente são, separando aqueles pacientes que são bons candidatos à cirurgia. Como eu disse, pacientes com doença neuromuscular não tem sentido operar esses pacientes, né? Pacientes idosos, obesos, desdentados, não são pacientes bons para cirurgia. Pacientes jovens com amígdalas grandes, mesmo um pouco obesos, esses pacientes podem sim ser operados, né? A gente pode fazer cirurgia de tecido mole, mas esses pacientes realmente precisam, além disso, como eu disse, fazer a parte dele, perder peso, porque isso vai ajudar bastante o paciente no tratamento da apneia do sono. E também pacientes que têm doença óssea, como um paciente como esse aqui, que tem uma atresia maxilar, né? Esse é um paciente ótimo para cirurgia, porque ele é um paciente magro, ele ainda é relativamente jovem, e é um paciente que melhora muito com uma cirurgia para disjunção esquelética da maxila, né? Pacientes birretrusos, ou seja, paciente que tem uma oclusão dentária estável, mas são pacientes que têm uma deformidade, uma birretrusão, também são bons candidatos à cirurgia, tá? Pacientes que não são cirúrgicos, quem são? Como eu disse mais uma vez, pacientes que têm idade avançada, pacientes que têm aumento de peso e pacientes que têm muitas comorbidades, como, por exemplo, doença cardiovascular, hipertensão, diabetes e outras doenças do tipo, realmente não são bons pacientes cirúrgicos. Bom, qual é a melhor cirurgia para a gente fazer para a apneia do sono? A melhor cirurgia não existe, né? O professor Christian Guilleminot, o grande mestre da apneia do sono, que trabalhava na Universidade de Stanford, na Califórnia, onde eu tive a oportunidade de visitar o serviço algumas vezes, né? O professor Guilleminot, junto com o professor William Deman e, mais recentemente, o professor Capasso, publicaram aí várias possibilidades de cirurgias para o tratamento da apneia do sono, mas realmente foi o Bob O'Nelson, o professor Powell e o professor Riley quem realmente organizou a cirurgia do sono dentro de um protocolo viável de tratamento, né? Eles disseram que os primeiros pacientes
Inicialmente, o paciente tem que passar por uma cirurgia faríngea, uma cirurgia do mento, pode operar a base de língua, depois decidiram parar de operar o oioide, e poucos desses pacientes realmente melhoravam sempre com essa cirurgia, porque alguns, além das amígdalas grandes, tinham uma base de língua volumosa e os resultados não eram excelentes para todos esses casos. Nessas circunstâncias, eles associaram a chamada fase 2 de Stanford, que aí sim é a cirurgia esquelética para a apneia do sono. Então, ela não é uma cirurgia para todos os casos, ela é uma cirurgia para casos muito específicos, né? E o paciente precisa passar por toda uma sequência de avaliação e tratamento para que ele possa realmente chegar a uma cirurgia uma fase de cirurgia esquelética e aí sim ter bons resultados. Só que a cirurgia esquelética, como a gente bem sabe, ela não resolve todos os casos de apneia, ela funciona para muitos, mas não para todos os casos, né? Mas não para todos os casos. E a busca pela cirurgia ideal para a apneia do sono realmente não existe ainda hoje. Depois da cirurgia esquelética vem os implantes palatais, os neuroestimuladores de hipoglosso, radiofrequência, outras cirurgias de base de língua, cirurgia robótica, enfim, realmente nós não temos um resultado ideal com uma única cirurgia para a apneia do sono. E por que que isso acontece? Realmente isso acontece porque é muito difícil a gente determinar qual é o melhor sítio, identificar exatamente onde é que está o problema do paciente apneico, né? O problema do paciente pode estar na base de língua, pode estar na orofaringe, pode estar na rinofaringe, e nem sempre é fácil você identificar, e é por isso que a cirurgia esquelética ela funciona muito bem para tratar um paciente com apneia do sono, certo? Portanto, achar um sítio estável na via aérea, na porção estável da via aérea, realmente isso vale ouro nos pacientes apneicos. Então, vejo aqui um paciente apneico, paciente relativamente jovem, com uma maxila atrésica e com umas amígdalas ligeiramente volumosas, né? Ligeiramente volumosas. Esses pacientes aqui, eles realmente apresentam uma melhora significativa, não com o tratamento da amígdala, mas também com a disjunção, ou seja, com o alargamento cirúrgico da maxila. E aí, realmente, que o bucomaxilo pode ajudar bastante, principalmente na disjunção, na mentoplastia de avanço e nas cirurgias esqueléticas para a apneia do sono. Lembrar que a disjunção maxilar é um procedimento extremamente efetivo para a apneia do sono, ele pode ser combinado com técnicas como a mentoplastia, com cirurgia nasal, e esse alargamento da maxila melhora a função nasal, a respiração nasal, e a respiração nasal melhora a estabilidade da maxila depois da cirurgia, né? E geralmente ela pode, como eu disse, ser associada a cirurgias nasais, ser associada a cirurgias de mento, né? Enfim, existem indicações precisas da técnica, mas aqui os trabalhos, como essa publicação do professor Peter Cistulli, do grupo da Austrália, mostrando que realmente a disjunção cirúrgica da maxila melhora muito os pacientes apneicos, né? Tem trabalhos lá da Universidade de Stanford mostrando que a disjunção funciona de maneira muito interessante para pacientes apneicos, certo? A mentoplastia também é boa para esses pacientes, funciona muito bem, né? Mas ela não deve ser como uma cirurgia isolada, né? Na verdade, o que nós temos aqui é uma cirurgia que dá tração no músculo genioglosso, que é esse músculo aqui que está envolvido na base da língua, né? O músculo genioglosso ele é um músculo extremamente importante na apneia do sono, e quando você avança ele, você melhora a tensão na base da língua, e isso melhora pacientes apneicos. Claro, essa cirurgia não pode ser indicada para qualquer caso, né? Existem casos específicos, mas principalmente naquelas situações em que a respiração nasal está preservada para esses pacientes, tá? Existem várias técnicas, isso pode ser feito uma mentoplastia convencional, existem técnicas minimamente invasivas. Eu particularmente gosto
da cirurgia de avanço puro do mento, um avanço linear, desde que esse avanço envolva a inserção do músculo genioglosso, que isso realmente é muito importante, tá? Mais uma vez mostrando aqui para vocês que o avanço maxilomandibular, ou a cirurgia de rotação anti-horária do esqueleto facial, ela é extremamente importante, né? Ela demanda vários suportes da parte pré-operatória, né? Seja acompanhamento fonoaudiológico, psicológico, ortodôntico, nutricional. Precisa de planejamento cirúrgico virtual, mais uma vez lembrando aqui que nós necessitamos de um time multidisciplinar para ajudar nisso. O paciente tem que fazer a parte dele, né? Perder peso, etc. O tratamento é individualizado, pode ser clínico, cirúrgico. Eu não tenho obrigação de resolver a apneia do paciente com uma cirurgia só, né? Eu posso fazer, além da cirurgia, dar para ele mais algum tratamento depois, né? Eu tenho que fazer planejamento cirúrgico virtual, eu tenho que fazer preparo ortodôntico, observar problemas nos brackets, eu tenho que usar splints de guia na hora da cirurgia, eu tenho que fazer acompanhamento fonoterápico, porque esses pacientes precisam aprender a postura correta da língua, e isso atrapalha muito o pós-operatório. Tem que planejar virtualmente qual é o movimento cirúrgico a ser feito, se é um avanço anteroposterior, se é uma rotação anti-horária do plano oclusal, enfim, eu preciso me valer nesse momento da cefalometria para entender o que o paciente está precisando, o que vai melhorar a estabilidade, o que vai dar tensão na via aérea de novo, tá? Bom, o movimento ele faz exatamente isso, né? Ó, exatamente isso, ele avança o complexo maxilomandibular para frente, ou então ele faz uma rotação anti-horária do plano oclusal, e isso garante uma tensão na parede da faringe. O avanço maxilomandibular é eficiente no tratamento, mas o problema é que nós não temos uma maneira ideal da gente definir a eficiência. Se é o AIH, se é a saturação, se é a melhora clínica. A verdade é que a gente sabe que realmente isso é tudo muito subjetivo, mas um paciente que faz uma cirurgia esquelética para a apneia do sono, ele melhora. Eu não posso dizer que aquilo que as pessoas chamam de cirurgia ortognática para a apneia do sono cura o paciente, porque não cura, né? Ela melhora a tensão na parede da faringe, mas como eu já disse no começo da nossa apresentação, né? Como eu já disse no começo da nossa apresentação, se você pegar pacientes nesse grupo aqui, ó, pacientes que têm deformidade com a apneia, eles têm melhores resultados a longo prazo. E se você pegar pacientes apneicos graves, com grande dessaturação, esses pacientes vão ter resultados muito mais limitados, tá certo? Por quê? Porque todas as forças que se opõem ao colapso da faringe dependem exclusivamente do tônus muscular na parede da faringe, né? E esse tônus muscular ele vai sendo perdido com o avanço da idade e o ganho de peso, independente de ele ter operado ou não. A cirurgia recupera parte desse tônus, mas os anos seguintes não vai ser possível prever o que vai acontecer com esse paciente, tá? Então, vejam só, vocês estão usando uma cirurgia esquelética, né, para tratar uma doença neuromuscular que, na verdade, você quer repercussões no tecido mole. Isso, o professor Powell chamou isso de cirurgias de interface, né? Então, é uma cirurgia de resultados muito indiretos, por isso que esses resultados nem sempre são ideais ou são aqueles que a gente acredita ser o ideal ao longo dos anos. Porque ao longo dos anos, como eu disse, o ganho funcional do tônus faríngeo vai sendo perdido com o envelhecimento, com o tempo de doença, com ganho de peso, etc, etc. E a longo prazo, realmente não dá para saber o que vai acontecer com o paciente. Então, antigamente, nos anos 80 e nos anos 90, a gente via um paciente com uma via aérea bastante estreita, né? Fazia uma cirurgia esquelética, a via aérea alargava, mas na prática a gente sabe que hoje isso não tem a menor importância clínica, né?
Veja aqui exemplo dessa senhora, a cirurgia tecnicamente não tem muito mistério, uma cirurgia exatamente como uma cirurgia ortognática, né? Não tem diferença nenhuma, o resultado realmente melhora. Veja aqui essa senhora, né? Pré-operatória, ela tinha um índice de apneia muito elevado, ela era muito obesa, ela operou, a apneia melhorou muito e o peso dela emagreceu bastante, né? A gente vê ela aqui, ó, depois da cirurgia, e 10 anos depois ela veio comigo recentemente, ela continua com uma apneia baixa, mas ela voltou a ganhar peso. O que se espera é que os próximos anos, realmente, essa pessoa volte a piorar a apneia dela. Então, jamais se esqueçam do meu recado principal hoje aqui para vocês, que a apneia do sono, independente do que você faça, ela é uma doença que piora com o ganho de peso e com a idade, tá certo? Isso também mudou esse conceito de cirurgias faríngeas. Nem sempre você tem que fazer aquele protocolo de Stanford, né? Nem sempre você deve começar com as cirurgias faríngeas e depois você fazer a cirurgia esquelética. Dependendo da situação, você pode começar com a cirurgia esquelética e isso depende de um exame chamado de sonoendoscopia, né? A sonoendoscopia é o fator principal que determina hoje qual é a cirurgia esquelética, qual é a cirurgia que você vai fazer no paciente. Então, veja aqui mais uma vez, esse paciente com uma atresia de maxila, né? A rinofaringe dele mostrava uma grande obstrução aqui atrás, né? Porque esse paciente tinha uma maxila muito estreita e a rinofaringe dele não funcionava direito, certo? E esse paciente estava usando CPAP. Não adianta ele usar CPAP, nunca vai resolver o problema dele. Então, a sonoendoscopia, realmente, ela tem muita contribuição, porque ela permite a gente observar algumas coisas como isso daqui que nós estamos vendo, ó. Se vocês podem ver aqui, realmente tem um colapso da epiglote enquanto o paciente dorme, e isso atrapalha muito a respiração do paciente, tá? Então, vejo mais uma vez aqui, ó, o paciente dormindo, a faringe dele fecha, e quando ele acorda, o tônus faríngeo volta a ser ativado, e o paciente realmente volta a respirar melhor depois da cirurgia. Veja aqui um caso nosso, um paciente com uma grande mordida aberta, e o resultado pós-operatório foi esse aqui, ó. Vejam que ele operou, né? A via aérea dele abriu depois da cirurgia, mas o que acontece? Você ainda observa, ó, colabamentos da via aérea mesmo no pós-operatório, numa sonoendoscopia pós-operatória. Por que ele continua colabando a via aérea? Porque ele piorou os parâmetros neuromusculares dele. Ele principalmente ganhou peso depois da cirurgia. Veja uma outra paciente aqui, com uma mandíbula super deslocada posterior, com uma apneia bem baixinha, e o espaço na via aérea dela realmente é muito pequeno. Por que essa mulher não colaba a via aérea? Ela não colaba porque o tônus faríngeo mantém a via aérea dela aberta, tá? Então, isso é super importante. O que é importante aqui vocês lembrarem que a cirurgia esquelética para sono, ela não melhora, olha aqui, ó, sonoendoscopia antes e depois da cirurgia. Antes e depois da cirurgia. O que a gente observa é que existe, teoricamente, um aumento do espaço. Mas o que você está vendo que funcionalmente é importante não é o aumento do espaço. O que é importante aqui é a tensão na parede da faringe que foi conseguida com essa cirurgia, tá bom? Nós temos esses resultados aqui no Brasil e isso é muito importante vocês lembrarem. O paciente não pode respirar pela boca, ele tem que respirar pelo nariz. Isso é que é normal. Só que se ele tem uma maxila mal posicionada, se ele tem desvio de septo, se ele tem adenoide, ele obrigatoriamente passa a respirar pela boca, a boca abre, ele entra em apneia. Por quê? Porque quando a boca abre, ele perde a sustentação dos músculos da base da língua, porque a mandíbula se aproxima do ióide e relaxa esses músculos aqui. Então, o paciente tem que respirar pelo nariz. Se ele respirar pela boca, ele é um paciente que persiste com a apneia. Vejo aqui dois casos,
né? Um paciente com uma deformidade de maxila e um com uma deformidade de mandíbula. Esse paciente com a deformidade de maxila, ele não respira pelo nariz de forma alguma. Por isso que ele tem uma apneia muito mais severa de quem respira pelo nariz, tá? Mais uma vez, um paciente aparentemente não tem uma deformidade tão grande, mas ele tem uma grande obstrução nasal que causa nele uma grande limitação ao fluxo respiratório, tá certo? Então, o grande problema da apneia é a posição da maxila. A maxila e o nariz. Se a maxila e o nariz funcionarem bem, o paciente ainda tem uma boa chance de ter uma melhora dessa apneia, tá certo? Então, realmente, a maxila é a chave da apneia do sono, tá bom? Então, muito bem, eu gostaria de agradecer aqui imensamente a oportunidade, uma aula bastante rápida, bastante dinâmica, só para a gente esclarecer alguns pontos e poder introduzir esse assunto. É um assunto bastante complexo, né? Bastante complexo e tem muitas e muitas informações para dar, mas uma pequena apresentação assim de meia hora não é suficiente para a gente poder discutir o tamanho desse assunto e a grandeza desse capítulo da especialidade de cirurgia esquelética, tá? Então, elas funcionam muito bem para a apneia do sono, elas visam aumentar a tensão na parede da faringe, né? É difícil indicar bem essa cirurgia, porque o mais importante é você diagnosticar onde está o sítio obstrutivo, e é importante lembrar que a sonoendoscopia ajuda a gente e que a cirurgia esquelética pode muito bem contribuir para o tratamento desses pacientes, mas, obviamente, dentro de uma equipe multidisciplinar, tá bom? Estou à disposição de vocês. Quem quiser me procurar, pode me achar nas redes sociais, pode fazer alguma pergunta para mim. Nós temos vários assuntos. Como eu disse, mais uma vez, esse é um tema muito abrangente, né? E eu estou à disposição de vocês, aonde vocês quiserem me encontrar, tá bom? Até uma próxima oportunidade, fico à disposição de vocês. Bom, queria muito agradecer pela brilhante aula, professor George. Assunto riquíssimo e muito importante. E, sério, queria muito mesmo agradecer em nome da doutora Mariana, em nome de Tiffany Nicole, a todos também que estão assistindo essa aula. E é isso. Muito obrigada, até amanhã, nossa próxima aula.